Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, dessa vez agora no livro Mais Esperto que o Diabo. E esse livro aqui do Napoleão Hill, ele fez depois que ele tinha passado 30 anos fazendo uma pesquisa que resultou no livro Pense e Enriqueça, que é o clássico dele e é também um livro que se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. E o Napoleão Hill ficou também conhecido por gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso. Os ensinamentos dele foram usados por essas gerações inteiras e gerou a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Napoleão Hill passou por aqui entre 1883 e 1970. Ele era um autor e empreendedor norte-americano. Eu apresento Napoleão Hill porque quando a gente vê um livro com esse título, Mais Esperto que o Diabo, e a gente descobre que dentro há uma entrevista com o próprio, aí eu acredito que muita gente coloca as reservas e diz, mas eu não tenho nada com o diabo, não quero nem saber o que ele tem a dizer. Porém, ele diz, eu começo aqui também, passo sempre essa parte, para que fique claro, ele diz que esse livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. E ali no livro Pense e Enriqueça, ele explica que tudo começa no mental. Como dizem as leis herméticas, a primeira lei do hermetismo, o universo é mental. O que a gente está vivendo é o que está acontecendo no mental de Deus e o que cada um vive, a nossa vida inteira e a nossa vida individual é aquilo que está acontecendo no nosso pensamento. E aí ele diz, quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. E aí eu acho que depois disso a gente deve já ter tirado todas as reservas e está pronto para ver o que é que ele está dizendo, porque ele diz que é possível ser mais esperto que o diabo, que ele conseguiu arrancar dele onde ele mora, porque ele existe, como ele ganha o controle da mente da pessoa e principalmente como qualquer um pode vencê-lo. Então, eu acredito que a gente só tem mais que aproveitar esses ensinamentos que ele está trazendo aqui. E então ele está falando, nós estamos no capítulo 8, que é o propósito definido, que é um dos 7 princípios que ele traz para nos mostrar como é que a gente pode fazer o ritmo hipnótico, a gente pode usar o ritmo hipnótico para servir ao invés de destruir. Ele tinha dito ali no passado que é o ritmo hipnótico que acaba entregando o nosso mental a ele. A gente repete tanto pensamentos negativos que aí a gente fica com tanto medo, o medo vem e abre a porta da nossa mente para ele, a gente se aliena a ele, ou seja, quando a gente aliena, a gente dá o poder sobre aquilo, ele não é mais nosso, é a mesma coisa que acontece com a nossa mente. E aí ele disse que a definição de propósito é uma das coisas que pode fazer com que quebrar o ritmo hipnótico, fazer com que a gente use o ritmo hipnótico de forma positiva contra ele. Mas aí ele diz também que quando ele fala ele diz que se essa lei da compensação, quando ele fala aqui da lei da compensação, quando a gente não tem essa definição de propósito, ela pode ser quebrada, ele pode nos pegar de volta pela lei da compensação, caso ele diz aqui, a forma de como eu faço essas pessoas retornarem a mim é simplesmente preenchendo as mentes delas com ganância por poder e amor pela expressão egocêntrica, até o limite de o indivíduo cair no hábito da violação dos direitos dos outros. E aí, então, a lei da compensação, que é verdadeira, a lei da compensação que é absoluta, ela vai trazer de volta aquilo que ele deu. Então, desse jeito, mesmo se a pessoa esteja ali com definição de propósito, ela volta para as garras dele. E depois o que ele disse aqui é que há sempre, cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. Aí ele diz que o amor também trabalha para ele. E foi aí que eu fiquei em dúvida, eu não entendi o que era aqui, porque eu nunca pude imaginar que o amor pudesse trabalhar
para ele, que o positivo pudesse trabalhar para o negativo. Não entendi e ainda não está completamente claro, mas já vieram já veio alguma consciência. Então a última pergunta é: o amor pelos parentes também é perigoso? E ele conclui dessa forma: o amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Então, aqui a gente entende então que é porque é a força do amor. Mas aí eu acredito que seja realmente, que seja esse amor dual, que seja esse amor como aquele amor que foi apresentado ali pelas duas mães diante do sábio rei Salomão, quando as duas reclamavam a maternidade da mesma criança. E aí o rei Salomão então pediu uma espada e disse para que iria dividir então a criança viva e dar metade para cada uma. E aí aquela que era realmente a mãe disse não, então não precisa. Então eu acredito que seja esse tipo de amor apego, esse tipo de amor que esse amor que é aqui do dual, onde o contrário do amor é o ódio, onde a gente pode fazer qualquer coisa. A mãe que não era a mãe aceitou a proposta dele. Então eu acredito que é desse amor que ele esteja falando e não daquele amor absoluto que Jesus Cristo veio falar, porque até eu fui procurar um pouco também alguma coisa dele mesmo. E ali no livro Boa Nova, que eu estou fazendo aqui no final de semana agora, o livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E aqui, em um dos capítulos, ele, numa conversa com Pedro, quando eles estão falando de perdão, ele diz: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. E aí, como aqui nesse livro mesmo, ali anteriormente, o Napoleão Hill disse que o único medo do diabo é a verdade absoluta. Então eu acredito que seja exatamente dessa forma, mais ou menos como eu estou entendendo, que é esse amor também, esse amor dual, esse amor mais apego, esse amor que realmente é essa força incrível aqui que tem, mas não é o amor absoluto, não é o amor que Jesus Cristo veio nos ensinar e que deu a própria vida, e de total abnegação e total amor realmente por nós. Não acredito que seja esse amor que possa ser usado para ajudar o mal. Eu acredito que não, eu acredito que seja esse amor então relativo, mas foi isso que eu entendi, tá bom, gente? Então, aqui continuando esse capítulo então que ele está falando do propósito definido, capítulo 8, nós vamos para a próxima pergunta, que é: mas Sua Majestade, não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor? Você está tão certo quanto sua razão, mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa em todos os momentos. É claro, o amor é um estado de espírito completamente desejável, mas também é um paliativo que pode ser usado para limitar ou destruir a razão e a força de vontade. E ambas devem estar acima do amor em importância para todos aqueles seres humanos que desejam a liberdade e a autodeterminação. Então aqui ele dizendo que nessa vida, nessa realidade, nós devemos deixar sempre ali o amor subjugado à razão e à força de vontade. Se ele fizer então com que a gente perca a razão e perca a força de vontade, e aí dá para entender, se em nome do amor a gente perde a razão e a gente perde a força de vontade, aí com certeza nós seremos presas fáceis para ele, acredito. Entendo pelo que você diz que as pessoas que ganham poder devem endurecer suas emoções, controlar seus medos e dominar o amor. Isso está correto? As pessoas que ganham e mantêm poder devem tornar-se definidas em todos os seus pensamentos e atos. E se isso é o que você chama de endurecer, então sim, eles têm que ser duros.
Vamos olhar para as fontes da vantagem de ser definido em todos os assuntos do dia a dia da nossa vida. Qual é mais apto para ser bem-sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? Planos fracos têm um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição. Então aí ele invertendo aqui tudo, porque ele pergunta se um plano, qual que é mais forte, se é um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo. Ah, não, e sim, a mesma coisa, exatamente. Ou um plano forte e profundo aplicado sem definição. E ele diz que ainda que o plano seja fraco, se tiver definição, então ele sai vencedor. Você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação contínua na busca de um propósito definido pode tornar-se bem-sucedido, mesmo que não seja o melhor plano? Sim, é exatamente isso que quero dizer. A definição de propósito, mais um plano bem elaborado, geralmente traz consigo sucesso, não importando o quão fraco o plano possa ser. A maior diferença entre um plano forte e um plano fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente que um plano fraco. Ou seja, a única diferença é que o sucesso pode vir mais rápido, porém, ainda que o plano seja fraco, se ele tiver ali a força da impulsão, então, dessa definição de propósito, ele também vai acontecer. Em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve ser sempre definido? É isso que você está tentando me fazer entender? Essa é a ideia. As pessoas que são definidas, tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias como sendo um sinal para que façam um esforço maior. Você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadado a ganhar, se for feito com convicção. Pode uma pessoa que se move com definição tanto de planos quanto de propósitos estar sempre certa de alcançar o sucesso? Não. O melhor dos planos algumas vezes falha, mas a pessoa que age com definição reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Quando os planos falham, ela os substitui por outros. Mas ela não muda seu propósito, ela persevera. Eventualmente, ela encontra um plano que será bem sucedido. Ou seja, então, aquela coisa da persistência que até todos esses livros que nós fizemos anteriormente, inclusive aquele da Catherine Ponder, que fala das leis dinâmicas da prosperidade, um dos capítulos, acredito que o último seja, ela fala da perseverança, e o próprio Napoleão Hill também fala da perseverança no livro Pense em Riqueza, que aqui eu acredito que é a vida nos testando, né? Vendo, será que ela realmente está definida, tem um plano definido, ou seja, tenha uma definição de propósito, ainda que o plano não seja o melhor, como ele está dizendo. Então, se a definição de propósito ela tiver ali bem aplicada, com força de vontade, então a pessoa vai entender que se ela fracassou, não é um fracasso definitivo, é um fracasso temporário, e aí eventualmente ela encontra um plano que será bem sucedido, porque ela tem definição de propósito. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido e de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? Por meio da operação da lei da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. Aí ele falando de uma das leis herméticas, a lei da compensação, ou a lei da causa e efeito, ou a lei mesmo da causalidade, que é aquela lei que determina que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E não adianta a gente colhe na exata proporção, acredito, que a gente plantou. Eu acredito que a gente não pode querer plantar laranja e colher limão.
ou vice-versa, qualquer coisa parecida. Então, ele aqui falando dessa lei, então. Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário, mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça. Olha, gente, que incrível. Ali no livro Pense em Riqueza também ele diz que o tempo é quem está jogando com a gente nesse jogo de xadrez que é a vida. E ele diz que se a gente ficar ali titubeando, se a gente ficar ali se auto-sabotando, fazendo, então, querendo que tudo dê certo, aquela coisa da autossabotagem mesmo, que busca a perfeição para não fazer, a gente se escondendo ali atrás dos álibis, para não fazer aquilo que a gente sabe no fundo que deve ser feito, então que o tempo, a gente não joga com ele no tempo, porque um jogador faz um movimento, o outro tem logo que fazer o outro. Se a gente não faz o nosso movimento, ele come as nossas peças. E aqui ele trazendo também que o tempo é o inimigo da imoralidade, da injustiça. E eu acredito que então, nesse caso, o tempo está aí de mãos dadas com a lei da compensação. O tempo, assim que ele vê imoralidade e injustiça, ele vai buscar a lei da compensação, a lei da causa e efeito, e traz de volta aquilo para a gente. A gente manda, é só ficar esperando que a gente recebe de volta. Ele é o amigo da justiça e da moralidade. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens do mundo inteiro. A mente jovem é inexperiente e pode frequentemente cometer o erro de avaliar sucesso temporário como algo permanente. Os jovens frequentemente cometem o erro de cobiçar os ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais, e negligenciar o olhar à frente e observar as penalidades que sempre seguem exatamente como a noite segue o dia. Então, aquele dizendo que ainda são mais suscetíveis a essas leis, então os jovens, os que estão chegando e que ainda não aprenderam a pensar por eles próprios, ainda não aprenderam a estar vendo que o real da vida, aquilo o que é verdadeiro, o que é absoluto aqui, são as leis naturais, são as leis divinas que regem aqui, porque é como se a gente estivesse no trânsito e cada um pudesse ir em qualquer faixa, cada um pudesse trafegar em qualquer uma das mãos, seria o caos. Então há que ter leis, e a vida é a mesma coisa, as leis naturais, e essas são para todos, essas são... ninguém pode burlar essa. E aí ele dizendo aqui que os jovens são os que caem mais nas garras dessas leis. Então, por estarem, acredito, ainda não totalmente sabendo, não totalmente a par, não totalmente conscientes de que existe, então, esse poder aí que está regendo tudo. Mas eu acredito também que não seja, às vezes nem são só os jovens. Muitas vezes a gente passa seguindo tantos dogmas, seguindo tantas coisas que a gente comprou sem ver o que era, e crenças negativas, paradigmas, que a gente acaba até achando, não entendendo as leis naturais, inclusive a lei, especialmente a lei da causa e efeito, a lei da compensação. Porque a gente acredita que a gente está fazendo o que é certo, então com a gente não vai acontecer. A gente fazendo dentro daquilo que a gente está fazendo que é certo, sem entender que aqui há sempre os dois lados, aqui há a dualidade. E na continuação desse livro aqui, o Napoleão Hill explica aqui na contracapa do livro, na capa de trás do livro também, que durante a leitura desse livro no final nós vamos ter entendido o que é o medo, quais são as armas que nós, seres humanos, possuímos para combater a dominação do diabo, e qual a visão do diabo sobre a energia sexual, como buscar uma vida cheia de realizações, valorizando a felicidade e a liberdade. E aí aqui, quando ele fala sobre a visão do diabo sobre a energia sexual,
Ele fala também ali no livro Pense e Enriqueça que a energia sexual, ela é a energia criadora. E quando ele fala da energia do sexual, ele não está falando do ato sexual, ele está falando da energia da vida, da energia criadora. E aí ele fala ali de como transmutar essa energia em criatividade. E aí ele diz também aqui como é buscar para buscar uma vida cheia de realizações, valorizando a felicidade, a liberdade. Então é isso que esse livro, de acordo com ele, vai trazer aqui pra gente, porque ele disse que o diabo existe sim. Ele é a parte negativa do átomo e nós sabemos que tudo é constituído de átomos e nós estamos no reino da relatividade, onde tudo é dual, e aí então ele é a energia da sombra. E aí então ele explica que o que mantém, ele existe dessa forma, como uma energia negativa, não tem forma, como que ele diz que ele não é aquela besta de rabo pontudo, carregando tridente, que é a imagem que se faz dele. Ele não tem forma, mas ele é energia, como tudo é energia, ele é a energia negativa do átomo. E aí então ele está, ele existe dessa forma, porém ele só vive no nosso mental se a gente estiver ali fomentando ele. O que é que fortalece ele? É o medo. Ele diz que é o medo que abre a porta para que ele entre e é o que mantém ele. Ele planta a semente do medo na nossa mente e o medo depois mantém ele. Mas o Napoleão Hill explica aqui que o medo é a ferramenta desse diabo idealizado pelo ser humano. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias, como tudo que acontece aqui. Tudo aqui é passageiro, porque nós somos seres divinos infinitos, fazendo uma experienciação humana, vivenciando uma experiência humana temporária. Então tudo vai passar. O nosso objetivo aqui é estar evoluindo, é estar sendo o melhor que nós podemos ser como seres humanos. A professora Luceliana da Nova Acrópole diz que o ser humano é o único que precisa estar sendo ali animado para fazer o que ele veio fazer, que é se melhorar como ser humano. Como que a gente se melhora como ser humano? Pensando no todo, pensando a nível do todo. O professor Hélio Couto diz também que a gente, para ficar bem no vídeo, sou eu que estou falando dessa forma, nós devemos ser egoístas, nós devemos fazer o melhor para o outro, porque quando a gente entender que tudo que a gente faz para o outro volta para a gente, então o melhor que a gente pode fazer por nós é fazer o melhor pelo outro, porque aqui é temporário, por isso a gente não precisa estar achando que é o fim do mundo. Quando acontece alguma coisa mais triste, alguma coisa negativa, é como Spencer Johnson diz no livro dele, Picos e Vales, eu fiz um vídeo também aqui, eu deixo se você quiser olhar, é natural, picos e vales nessa vida, pois nós estamos sob a lei do ritmo e a gente só encontra ali quando ele diz que essa fé inabalável na gente mesmo faz com que nós consigamos entrar direto em conexão direta com essas forças irresistíveis. O Napoleão Hill, essas forças irresistíveis do universo, o Napoleão Hill diz lá no livro Pense e Enriqueça que quando a gente chega nesse ponto, que eu acredito que é quando a gente encontra o equilíbrio, nem no pico, nem no vale, a gente consegue ficar ali no equilíbrio, nem ali de um lado que o pêndulo da vida vem, nos bate, nos leva ali totalmente para o negativo, depois ele nos leva de novo para o positivo. Não, a gente alcança o equilíbrio, aí nós conseguimos que a nossa centelha divina, ou o nosso outro eu, como ele chama aqui no livro, ele então nos dirija
de forma que a gente possa estar sabendo de um percalço, de um perigo antes que aconteça, para que a gente possa evitar, e estar sabendo de uma grande oportunidade, das boas oportunidades antes que elas passem, para que a gente possa aproveitar. E aí eu acredito que ele mostrou aqui no livro como é que isso aconteceu com ele. Então isso aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um que esteja disposto a ser o observador consciente da mente, e assim então não acompanhar os pensamentos negativos que acabam levando sempre para os braços do medo. E o medo, a gente sabe, está ali mão a mão com ele, com o diabo. Então, se a gente consegue superar o medo ficando no presente e fomentando o pensamento positivo, eu acredito que é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. É isso mais ou menos, resumindo, que eu tenho entendido até agora. Então eu acredito que quando a gente chegar nesse ponto, nós sim vamos conseguir ser mais espertos que ele, mais espertos que o diabo, vamos partir para o abraço. E aí então eu convido vocês a continuar vendo o que é que ele está trazendo aqui para a gente no 9º capítulo, que será Educação e Religião, tá bom? Eu espero contar com vocês para dar continuidade nessa leitura. Agradeço muito vocês que estão acompanhando, vocês que mandam mensagem, vocês que se inscrevem no canal, vocês que curtem o vídeo, vocês que compartilham o vídeo. Muitíssimo obrigada, eu espero vê-los no próximo. Obrigada, tchau!